Olá, querido professor, querida professora do Jardim da Infância de todas as nossas igrejas. Sejam bem-vindos a esse primeiro momento de preparação para as atividades do segundo trimestre de 2024. É muito bom poder contar com a sua participação nesse ministério que é tão lindo e que a gente ama. O público de vocês é incrível porque vocês trabalham com crianças pequenas que vão de 4 a 6 anos de idade. E essa é uma fase importantíssima do desenvolvimento infantil. A criança nessa fase, ela já tem algumas habilidades que são importantes. Ela tem habilidades motoras, como por exemplo, correr, subir escadas, desenhar. Isso permite que você, como professor, possa explorar, por meio das brincadeiras, várias outras experiências que desenvolvam essas habilidades ainda mais. Por isso, professora, a dinâmica da sua sala, ela precisa ser integrada e especialmente colaborativa. A criança, ela já tem a capacidade de reter bastante informação nessa fase do desenvolvimento. Por isso, a história, ela passa a ser semanal. Mas para que ela comece a fixar esse conteúdo a cada semana, você precisa trabalhar com elementos visuais, lúdicos e várias atividades complementares. A criança do Jardim da Infância, ela está na fase de desenvolver vínculos sociais e também colaborar com pequenas atividades que você, como professor, pode propor. Use isso sempre ao seu favor, atribuindo funções a todos os seus aluninhos. Eles estão em desenvolvimento e, nesse desenvolvimento, eles têm um senso de responsabilidade a receber, a aprender e a ganhar com as coisas que são de Deus. Ao longo desse trimestre, os seus alunos vão estudar histórias da Bíblia que são focados em 3 eixos do nosso elo da graça: serviço cristão, adoração e comunidade. Você pode explorar esses conceitos ao máximo em cada história trabalhada semanalmente, pois esses princípios, eles são importantes para que os nossos meninos levem para o seu caráter e para a eternidade. Nós preparamos uma aula muito especial para que você possa assistir com várias ideias para aplicar na sua unidade de ação. Convido você a assistir conosco agora. Olá, querido professor do Ministério da Criança. Seja muito bem-vindo à nossa trimestral. Aqui, a Sala do Jardim, nós vamos apresentar para vocês alguns materiais que servirão de sugestão para o seu trabalho junto com as suas crianças, para tornar o momento da escola sabatina ainda mais enriquecedor e prazeroso. Para começar, quando a criança chega na igreja, ela se depara logo com o departamento. E as boas-vindas já começam na porta. Então, nós preparamos aqui uma plaquinha que será o primeiro contato dela com a sala do jardim. Então, nessa placa, que é apenas sugestiva, você pode acrescentar mais informações, como, por exemplo, a idade da criança, de 4 a 6 anos de idade. Ao entrar na sala, a criança ela vai ser incentivada a chegar cedo por meio de um incentivo diverso e presença. Esse incentivo, ela vai colocar a cada sábado um lápis de cor. Então, o material ele foi preparado em forma de mural e a criança, então, vai identificar já o seu espaço. Se você não tiver a possibilidade de colocar foto, pode apenas colocar o nome da criança, onde ela vai, então, receber um lápis por sábado e a cada sábado chegar cedo, fez o seu versinho que ela teve tanto trabalho, tanto carinho de memorizar durante a semana, então ela ganha um lápis de cor. A cada sábado esse processo. No final do trimestre, a criança levará para casa a caixa com todos os lápis recebidos, como uma demonstração do seu esforço, como uma demonstração de tudo aquilo que ela fez e de como ela se dedicou para decorar e chegar cedo na igreja. Outro ponto extremamente importante e acolhedor e envolvente para as crianças é o louvor. Como é bom cantar e adorar ao nosso Deus por meio de hinos de louvor. As nossas crianças serão motivadas a sortear o louvor de cada manhã. Então será um momento dinâmico e divertido para então elas começarem de fato a escola sabatina. A criança escolhida cada manhã de sábado vem aqui, sorteia o louvor e então começam a cantar ao Senhor.
Essa caixinha ela também pode ser utilizada de uma outra maneira, como caixinha de oração. Você troca a decoração, coloca um tema mais relacionado à oração e no lugar do louvor, aqui dentro, então vão pedidos de oração ou o nome das crianças da sua sala. Eu creio que esse momento, de fato, será ainda mais gostoso e mais divertido para as crianças nessa faixa etária. Mas não é apenas o louvor que envolve, acolhimento, você ser lembrado, você ser homenageado, sem dúvidas, faz muita diferença. E para que as crianças sejam lembradas na data especial do ano, que é o seu aniversário, nós trouxemos aqui duas sugestões. A primeira delas é o mural, onde a professora vai ali dar ênfase por meio de fotografias no aniversariante de cada mês. Então, a cada mês, esse mural ele é trocado, pode fazer de forma trimestral, mas de forma mensal, eu acredito que você consiga homenagear de forma mais específica. Então, a foto da criança vai sendo trocada conforme o seu aniversário. Uma segunda opção, e que pode ser feita de forma conjunta, é o bolo de aniversário. Então, no sábado, próximo ao aniversário da criança, chama essa criança para frente, presta homenagem, canta parabéns. Esse momento certamente vai ficar na memória e vai fazer com que essa criança sinta-se ainda mais feliz e privilegiada por participar desse departamento. Mas não são apenas as crianças que são homenageadas pelo Ministério Infantil. As suas mamães também receberão os parabéns. Afinal de contas, nesse trimestre é o Dia das Mães, será comemorado o Dia das Mães. E aqui, como lembrete dessa data tão especial, nós trouxemos duas sugestões. As duas semelhantes, diferenciando apenas pelo conteúdo. Essa, um cupcake de toalhinha, né, a forminha do cupcake, e o conteúdo, uma toalhinha para presentear. E a segunda opção, no mesmo estilo, mas agora com sabonete. Então, essas mamães serão homenageadas e certamente gostarão desse lindo mimo que, além de bonito, é útil e elas poderão utilizar aí levando para casa. Um dos momentos mais importantes na escola sabatina, certamente, são os momentos da oferta, porque as nossas crianças, além de aprender a ampliar os seus horizontes, a conhecer novos lugares, elas também são motivadas por meio das suas ofertas a tornarem-se missionárias, enviando pessoas, enviando recursos para que muitos possam conhecer sobre Jesus. Esse momento pode ficar cada vez mais diferenciado com o uso de roupas, com o uso de objetos típicos da região e também com o uso de alguns outros acessórios, como um globo e também dos recipientes para oferta. Nós trouxemos duas sugestões para que você possa fazer para esse momento, já que as nossas ofertas estão sendo direcionadas para a divisão euroasiática. A primeira delas, a sugestão de uma bonequinha matriosca com um recipiente aqui atrás. Então, a criança que for escolhida para recolher as ofertas vai passando e as outras vão depositando aqui a sua ofertinha. Como é uma região onde popularmente, onde aparece, há uma incidência de ursos também, ele foi lembrado e homenageado aqui com muito carinho. Se você desejar colocar um outro animal, também pode. Mas um ursinho, além de bonito, é mais prático e fica lindo para as crianças, elas gostam bastante. E esse momento de oferta, ele deve ser incentivado, ele deve ser preparado com todo carinho, porque esse é o momento que as crianças se tornam missionárias na prática. Todos esses incentivos que foram trazidos aqui vão fazer com que as nossas crianças aprendam sobre Jesus, aprendam a amar Jesus e vivam a missão de forma prática. Mas não para por aqui. O mais importante vem depois. E vocês vão aprender agora como contar essas histórias, a palavra de Deus sendo aberta por meio da narrativa da lição da Escola Sabatina. Muito obrigada, professora Lara, por suas ideias maravilhosas e inspiradoras. Eu amei todas as suas sugestões. Querido professor, nesse trimestre nós teremos várias histórias especiais.
selecionamos algumas delas para mostrar para vocês algumas sugestões de recursos. A primeira história é a história do homem que agradeceu, a história dos 10 leprosos. Nessa história, nós vamos trabalhar o elo da graça, a adoração. E os materiais que nós utilizamos foram uma caixa de leite, que também você pode utilizar uma caixa de suco, retalhos de EVA, e para representar a lepra, nós usamos fita adesiva. À medida que você for contando a história e que o grande milagre aconteceu, você vai retirando as fitas, assim. Gostou da ideia? Espero que sim. Então, vamos assistir agora a próxima história. A segunda história é a grande tempestade. E o elo da graça que nós iremos abordar é o serviço. Como proposta de recursos, nós fizemos para você um barco enorme, lindo, maravilhoso. Esse barco, ele foi confeccionado com materiais recicláveis. Essa parte, nós utilizamos caixas de papelão. Aqui, um cabo de vassoura e um pedaço de tecido. Para representar os personagens, você, professor, pode convidar as suas crianças. Elas irão adorar participar desse momento. A última história, a nossa terceira história, é a refeição com Jesus. E o elo da graça a ser trabalhado também é o serviço. Você pode aproveitar na história o mesmo barco que você usou na história anterior. Mas além do barco, você precisa ter 2 redes. A primeira, sem os peixinhos, e a segunda, cheias de peixinhos. Mas você pode falar para mim como é que eu vou contar essa história se eu não tenho um barco desse tamanho na minha igreja? Não se preocupe, você também pode fazer um barco menor, seguindo a mesma proposta do barco grande. Mas para os personagens, você pode fazer uso dos personagens que você usou na história dos 10 leprosos. Tá vendo, professor? O mesmo recurso você pode abordar em diferentes histórias. Mas a história da refeição com Jesus não parou aqui. Jesus, além de fazer um grande milagre, ele também preparou uma deliciosa refeição para os seus discípulos. E para representar esse recurso, nós fizemos aqui essa fogueira com cartolina e papel celofane. Fizemos também, para os alimentos, pães e peixes. Eles foram feitos em feltro, mas você pode usar outros materiais de acordo com a realidade da sua igreja. Professor, nós desejamos a você um trimestre abençoado, que as suas crianças sintam o abraço de Jesus.